Você sabe como empreender organizando ambientes? Esse é o nosso 32º episódio do Escadas para o Sucesso podcast. Antes de mais nada, gostaria que vocês nos seguissem aí no Instagram e se inscrevessem no YouTube. Nós estamos precisando. Obrigado. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui mais esse dia e a Jesus Cristo, porque só Ele nos leva a Deus. Quero fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, especial aqui, Rosângela Kubota. O nosso tema de hoje é o Como Empreender Organizando Ambientes. Vou fazer uma introdução aqui do que a gente pegou, né? Rosângela Mendonça Kubota, mais conhecida como Rô Organiza, personal organizer, que já ajudou inúmeras pessoas e empresas a conquistarem ambientes mais funcionais, leves e produtivos. Com uma abordagem humanizada, ela entende que organização vai muito além de caixas e etiquetas. É sobre criar espaços que refletem quem somos, aumentam a produtividade, melhoram a qualidade de vida e até impulsionam a prosperidade. Rosângela já participou de programas de TV, como o Jornal da Band e a Hit TV, levando dicas práticas e inspiração para milhares de pessoas. Hoje ela vai compartilhar com a gente sua trajetória empreendedora, seus aprendizados e como transformar a organização em um estilo de vida e negócio de sucesso. Rosângela, seja muito bem-vinda aí ao nosso podcast. Estamos honrados com a sua presença aqui hoje em um assunto tão interessante como esse aqui, que culturalmente ele não é muito falado, né? Não é muito disseminado aí, né? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em estar participando aqui. E realmente a profissão de personal organizer ainda é pouco conhecida. Mas, embora seja pouco conhecida, já conseguimos conquistar aí alguns números importantes de crescimento. E ela é uma profissão mais conhecida no exterior, né, fora do Brasil. Porém, aqui no Brasil ela está ganhando cada vez mais mercado. E vai ser um papo muito interessante, com certeza. Maravilha! Nossa, seja bem-vinda, né? É um prazer poder receber você aqui. Obrigada. Conta um pouquinho aí da sua história, né? Como que começou a sua carreira, né? Por você trabalhar com isso, eu penso assim, você deve ser uma pessoa muito organizada, né? Eu me tornei uma pessoa muito organizada. Na verdade, a organização ela surgiu de uma necessidade. Certo. Então, nós temos 3 filhos, né? E quando o Rafa, o caçula, nasceu, foi onde eu me vi com uma casa totalmente desorganizada, 2 crianças ali ainda pequenas e um bebê recém-nascido. E aí eu comecei a buscar como organizar um guarda-roupa, como organizar a minha casa, porque isso foi uma necessidade que surgiu. E aí, nessa busca, eu encontrei um curso e falei, vou comprar esse curso pensando em aplicar em casa. E esse curso é uma profissão, já era uma formação para personal organizer. E aí eu fiz o curso para atender a necessidade, me encantei. E aí eu descobri que é possível sim a gente se tornar organizado. E aí o principal foi que eu percebi os benefícios que a organização traz para todas as famílias. Eu falei para o Henry, quando chegou, Henry é o marido, e eu falei, Henry, quero trabalhar com isso. Então vou me empenhar e vou buscar mais conhecimento. E aí ele falou, se joga. E foi exatamente isso. Então, a organização ela entrou na minha vida vindo da necessidade. Então, eu entendo exatamente o que cada família está passando no momento em que a casa está um caos, a sobrecarga que isso gera, o estresse que isso gera na família, porque eu já passei por isso, já estive desse outro lado. E foi assim que a organização surgiu. Nossa, que legal! E aí você veio de que área, assim? Você estudou, assim, arquitetura, Não, a verdade, áreas? a gente tinha uma confecção de roupa esportiva e eu fazia toda a parte administrativa, ali, logística, cuidava dessa parte. E aí, conforme engravidei, com o Rafa pequeno, a gente deixou de lado a confecção, era a minha e do Henry. O Henry voltou para a engenharia e aí eu fiquei em casa.
E aí eu falei, não vou voltar mais pro CLT, vamos empreender. E aí foi assim que começamos ali, Começou, né? isso. Nossa, que legal, hein? Que todas essas áreas que você está falando que já tocavam o negócio, né? Sim. E uma confecção também é um ramo muito dinâmico, assim, né? E tem que ser organizado também, com certeza, porque tem todos os prazos de entrega, essas Tem coisas todas processo, ali. tem cronograma, tem Press- fornecedores, Pressão, né? pressão bastante. Tem que ter Esse é bom bastante. que eu já tinha já vinha com essa pressão ali fazendo parte. Uhum. Nossa, maravilha. A gente tem entregue assim, né? No caso das escadas especiais, né? A gente percebe que tem uma ligação, né? Desse seu trabalho com o nosso. Sim. E assim, toda essa... Eu fico imaginando, né? Como é que se faz, né? Uma organização, né? Porque cada pessoa tem a sua, né? É uma coisa especial de cada um, né? Porque não tem aquele, eu tenho essa fórmula aqui e eu vou chegar aqui e enfiar a goela abaixo no cliente, né? Não é bem assim, né? Não, Funciona. exatamente. A organização ela é personalizada, porque ela precisa atender a necessidade de cada família. Então, além da necessidade pessoal, existe também a parte de espaços. Então, não dá para eu falar que em uma casa eu vou conseguir colocar todas as peças íntimas em uma gaveta. Porque tem casa que eu não tenho nem gaveta. Então, a gente precisa entender a necessidade da família, estudar o layout ali, os espaços disponíveis, e aí sim a gente aplicar um sistema de organização que funciona principalmente na rotina. Então, é feito um estudo antes, não é simplesmente chegar, dobrar e encaixar, E não. colocar a caixinha bonitinha lá, colocar a etiquetinha, né? Como se fosse... Exato, nada a como se ver, fosse né? simples. Não, você tem que entender a rotina. O que usa mais, o que usa menos. Algo que é muito comum, que a gente aprendeu lá com as nossas avós, provavelmente você também já deve ter ouvido ou visto a sua mãe fazer isso. Vou dar um exemplo aqui de hábitos comuns. Aquela famosa forma assadeira que fica Com dentro do certeza. forno. Isso é muito comum. É muito comum a gente encontrar nas casas as assadeiras no forno. E aí, quando você fala, mas a gente pode colocar outra em outro lugar e dar uma alternativa, as pessoas até se espantam. Por quê? Eu cresci vendo a minha mãe, a minha avó fazendo isso, por que que não pode ser assim? E aí a gente explica, não é que não pode ser assim. Mas pensa, toda vez que você for assar um bolo, você tem que tirar todas essas formas de dentro do seu forno, sendo que ele poderia já estar livre. E você só colocar o bolo para assar. Então, é algo que a gente vai mostrando ali facilidades. De pouquinho em pouquinho, a gente vai ganhando tempo. Eu falo que assim, são nas pequenas coisas que pode ou facilitar muito a sua vida ou também gerar muito estresse na sua vida. Então, a gente vai nos detalhes e vai mostrando, é claro, com respeito, soluções. Porém, cada um decide. Rô, cabe, legal, gostei ou não. Rô, vamos manter como tá. É importante ter esse respeito. Ah, tá. Muito legal. Então, o começo do processo é o quê? Você faz um briefing e aí com isso você consegue identificar mais ou menos o comportamento das pessoas? É assim que funciona? Exato, Primeiro, a gente sempre tem que entender como é que funciona a rotina, né? Então, quando a gente já chega numa casa, normalmente a pessoa já fala, Rô, eu não encontro nada no meu armário, consequentemente eu ou uso as mesmas roupas, ou eu acabo comprando mais do que deveria, porque a hora que eu preciso da minha camisa branca, eu não faço ideia onde ela está, e aí tô com pressa, eu vou lá e compro. Então, a gente entende ali conforme a pessoa já vai falando qual é a dificuldade dela no dia a dia, a gente já vai entendendo ali alguns pontos. E aí, baseada nessa conversa, nesse briefing, a gente vai buscando alternativas de como a gente consegue solucionar isso. Então, a gente parte desde um processo de triagem. O que seria a triagem? É a gente sentar com a pessoa e fazer ela avaliar o que de fato faz sentido ainda ela manter na sua casa. É muito comum a gente encontrar roupas que a pessoa, um dia, ela usou número 38 e hoje ela está no 42 e essa roupa
não faz mais sentido. Ou fora de moda, ou ao contrário também, roupas 42, hoje ela está no 38. Então, a gente mostra isso de uma forma cuidadosa, se faz sentido ou não ela manter. Então, a gente convida sempre a pessoa a avaliar, ter aquele olhar cuidadoso para sua casa. Por exemplo, uma xícara trincada. Faz sentido manter? Ai, não, Rô, nem uso. Toda vez que eu pego, eu lembro que ela está trincada. Então, por que a gente continua ocupando esse espaço? Então, a gente sempre parte ali da triagem e depois da triagem a gente inicia ali um sistema de organização, visando o que ela usa mais no seu dia a dia. A gente sempre fala assim que a técnica mais usada é o que você usa mais tem que estar ao alcance das suas mãos e dos seus olhos, porque tem que ser rápido. A gente tem uma rotina muito corrida. Então, precisa estar prático. Eu quero a chave do carro, por exemplo. Quantas vezes? Atrasado, tal, vai por cadê a chave? Isso é o mais comum. Você está atrasado, pegando o filho, a mochila tá lá no quarto, e aí a criança vem ali se trocando. Cadê a chave do carro? É muito comum. E aí a gente percebe, né? Tem esse diagnóstico, a gente fala, olha, vamos pôr um ganchinho aqui na saída da sua casa, em um móvel, na porta, e aí você pendura a sua chave. São coisas simples, mas a hora que você está ali na sua rotina ali, né, ou estressado, ou com pressa, ou qualquer coisa, que a chave está aqui. É um problema a menos que você evitou no seu dia a dia, né? E a gente percebe muito que, assim, o que mais estressa no dia a dia é o período da manhã, porque normalmente é a hora que você não teve um preparo na sua rotina, então você está correndo para fazer o café da manhã, para se vestir para trabalhar, para levar as crianças na escola, para levar o pet para passear, né? Qualquer que seja a sua rotina, e se está tudo desorganizado, como é que você começa o seu dia bem? É verdade. Verdade. Eu fico imaginando assim, né? No caso de uma emergência, por exemplo, né? Se você precisar sair rapidamente, como é que você faz, né? Se você deixa, por exemplo, a chave do carro em outro lugar, Sim. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, já. É comum. Uma vez, assim, um caso que eu posso contar, um vizinho passou mal, né? Tava lá, tava de cueca, entendeu? E aí, falei, e agora? Aí até eu acender a luz, até não sei o quê, você vê, você pode salvar uma vida. Você pode salvar uma vida. Por conta disso, né? Inclusive, esse vizinho nem falava com a gente. Aí, a hora que deu berrengue, ele bateu lá, aí eu saí assim, falou, né? Aconteceu alguma coisa? Não, rapaz, acho que tô passando mal aí e tal, você consegue me dar uma força? Ah, só se for agora. Aí a gente já, né, saiu lá e entramos dentro do carro, e já pensou, se numa hora dessa você não sabe onde está a chave do carro, você acaba, né? Já aconteceu comigo também, né? Eu passei mal, né? E aí o vizinho me ajudou, que eu já tinha infartado uma vez, né? E aí eu tive um processo de, não sei se foi arritmia cardíaca, aí eu morri de medo, né? Falei, pô, agora tem que correr lá pro hospital. Aí o vizinho veio rapidinho e me ajudou, né? Ainda bem que o portão não quebrou, que no prédio que eu morava lá quebrava todo dia. Né? Mas esse dia ele me salvou, viu? É verdade, é isso. A gente tem que pensar em tudo. A organização ela faz parte do nosso dia a dia. A gente está mencionando a chave do carro, mas e o documento? Pois é. Você tem um lugar... a gente costuma até falar, a gente sabe que a sua casa é organizada quando em menos de 5 minutos você encontra todos os seus documentos. Porque imagina você tá lá no prédio e aí toca o alarme de incêndio, você precisa sair pelo menos com a família e os seus documentos, porque o resto não dá tempo. Eu falo documento, tem que estar sempre de fácil acesso. São itens que só a organização mesmo consegue facilitar mesmo, né? Nossa, Rosângela, e eu fico curioso também, assim, ó, por exemplo, no caso de obras, né? Que é um pouco da minha vivência do dia a dia, né? Porque assim, a gente vê assim, várias casas que a gente entra, né? Também entra em várias casas de alto padrão, eu vejo aquilo começando a acontecer, porque o cronograma nosso de escadas, ele já... Quando o cliente tem uma assessoria, né, uma arquitetura assim, você vê que eles já chamam logo no começo. Sim. Porque a escada, na verdade, ela faz a conexão com 2 ambientes ali. E em muitos casos, ele não tem, só tem aquela escada de acesso, né? Então, a gente acaba sendo um dos primeiros a chegar na obra.
E eu vejo, né, a coisa tomando forma, Sim. Né? Aí eu imagino assim, né, tem todos aqueles armários lindos e maravilhosos, Sim. né? E eu fico imaginando assim, né, que o contexto interno, né, como é que é a chegada, né, sua na obra? Qual que seria o tempo correto, né, de você de chegar numa obra, né? Também acho que tem que ser logo ali no projeto da marcenaria, né, das coisas, não é? Esse é o mundo ideal. Nós temos ali. Bom, primeiro assim, nós consideramos que nós somos a cereja do bolo, porque nós entramos para a finalização do projeto. Então, é onde já foi todo estruturado o desenho externo, a marcenaria, todo o projeto em si externo, e a gente tem que cuidar do interno. Qual seria o momento ideal de entrarmos? Antes da marcenaria. Por quê? Qual a maior dificuldade que a gente encontra hoje na maioria das casas que a gente vai fazer organização? Os espaços não condiz com o que o cliente tem. Então, o acervo que o cliente tem. Então, quando a gente encontra isso, existe uma dificuldade maior para a gente fazer a organização. E muitas vezes acaba não ficando funcional. Por quê? Primeiro que assim, a gente tem que avaliar como que funciona esse processo, né? O mundo ideal seria a gente entrar antes da marcenaria. Porque a gente avalia hoje o que o cliente tem na casa atual dele, a gente já faz o diagnóstico dos problemas que ele encontra hoje, dificuldade, falta de espaço, ou tem pouco varão para cabide, ou tem pouca gaveta. Então, a gente já faz essa análise na casa atual. Junto com o arquiteto que já fez aquele projeto visando principalmente a parte estética, a parte externa, a gente consegue, junto com ele, desenhar a parte interna, porque a gente diagnosticou o problema que o cliente tem interno nos espaços e a gente consegue verificar no projeto o que é ideal ter. Olha, esse cliente, ele tem pouca gaveta, ele gosta de roupas mais dobradas, então vamos aumentar ali a quantidade de gavetas. A gente consegue fazer esse trabalho em parceria e é claro que para o cliente é sucesso total, porque ele tem uma casa exatamente desenhada para ele, para a funcionalidade da rotina. Então, esse é o mundo ideal, a gente iniciar antes da marcenaria. Certo, nossa, maravilha, né? Porque isso eu percebo que é assim, né? Tudo que em obras, né? Como já foi falado aqui algumas vezes, né? Veio a Fernanda, que é arquiteta também, né? Ela falava assim, ó, depois que tem todo um trabalho, né, a ser feito, um planejamento e tal, mas aí Sim. Quando iniciou a obra, né? Aí não pode se perder tempo. Sim. Né? Então, eu já percebi que em algumas obras que a gente acabou participando, que quando há essa inversão de cronogramas, o cliente é que fica prejudicado, né? Demais. Normalmente. Aconteceu com a gente recentemente, inclusive, nós estávamos em um projeto de pós-mudança e aí teve um atraso em todo o cronograma, com vários prestadores de serviço. Então, nós chegamos em um apartamento de 80 metros quadrados, tinha mais de 20 prestadores de serviço. Só da minha equipe estávamos em 6. Nossa. E aí tinha equipe de automação, marcenaria, tinha pedreiro, tudo, cada um correndo ali, brigando por um espaço, porque cada um quer entregar o seu serviço, e a gente chegando com 80 caixas, além das 20 pessoas, tínhamos ainda 80 caixas chegando com a mudança. E um espaço para cada um. Eu fazer a organização, ele terminar a automação, e aí, consequentemente, atrasou mais ainda. O que já estava atrasado, atrasou mais ainda. Tanto a nossa parte, o nosso cronograma, que seriam ali de 2 dias, foi para o terceiro dia, e eles também. E aí, o que a gente percebe? Isso gera uma frustração gigante no cliente, porque ele tem uma expectativa. Vou mudar, por exemplo, numa sexta-feira, e ele conseguiu mudar na terça. Não só isso, né? Já gerou aquele encantamento que o cliente está tendo. Nossa, vou mudar, nova casa, tudo novinho. Ele já se frustrou porque ele não vai usufruir daquilo agora, que era a expectativa. E aí tem também o investimento, porque, consequentemente, ele teve que
fazer mais um investimento para mais uma diária da organização. Consequentemente, pode ter tido um reajuste também no valor dos outros prestadores. Então, é algo que é um desafio. É um desafio e precisa ser seguido, né? O cronograma, ele faz parte da organização. Então, a gente também tem esse desafio. Não é fácil. E assim, você me falou... você chega então, por exemplo, né? Eu fico imaginando, faz parte também a desmontar a casa anterior? Sim. Você entra nesse sistema, aí tem a ver com o pacote de serviços que o cliente, né? É isso? É isso. A verdade é assim, a gente tem... a gente consegue atender a família de uma forma bem completa. É o que a gente chama de gerenciamento do lar, que seria esse serviço que a gente oferece aqui na Rua Organiza. Desde a parte de marcenaria inteligente, que é o que nós chamamos quando a gente faz o estudo do projeto que está em andamento, desde a parte de consultoria de enxoval, por exemplo, a família está mudando e ela não quer levar nada. Porém, é uma família que está ali na correria, não quer ter essa preocupação. Então, aqui na Rua Organiza, a gente também faz esse serviço de compras. Então, a gente identifica quantidade, o que o cliente precisa, e aí a gente faz esse serviço de compra de enxoval, tanto a parte ali de cozinha, quanto a parte de rouparia. Então, identifica, é legal, vocês são uma família de 3, vamos colocar para cada membro da família 3 jogos de toalha, por exemplo. Então, a gente faz esse serviço também. Além desse serviço, a gente está falando de produtos novos. Vou passar o serviço completo. Claro. Estamos falando de produtos novos, né? Toalhas novas, louças novas. Então, antes da gente fazer a pré-mudança, a gente tem um serviço que a gente chama de pré-organização, que seria toda a parte de higienização desses serviços. Então, a gente tem parceria com outros fornecedores, e aí a gente faz, por exemplo, a higienização de todas essas toalhas, essa parte de rouparia. Envolve bordado, se a família quer, então é um serviço muito amplo. A gente também, após fazer isso, a gente faz a embalagem, que é o que a gente chama de pré-mudança. Então, a gente vai na casa atual e embala todos os objetos pessoais. Então, roupa, calçado, tudo que ele vai levar para o novo destino. E aí, a gente faz o acompanhamento da mudança e a gente também gerencia essa parte. Temos parceria com transportadora, e aí a gente acompanha o transporte desde da origem até o destino, já deixa ali a casa pronta para o cliente na primeira noite, caso ele vá dormir nessa primeira noite. E, por fim, a gente finaliza ali com a pós-mudança, que é a organização de todos os ambientes. E também, agora, a gente está vindo com um serviço novo, que é o acompanhamento anual dessa manutenção. Então, para o cliente não perder essa organização que a gente fez, a gente também oferece esse plano anual, onde a gente volta a cada 3, 4 meses. É claro que a gente avalia a necessidade dessa família, faz o treinamento da funcionária para, enquanto a gente não voltar, a funcionária consiga manter, mas aí a gente volta para refinar ou para avaliar se tem algo que pode ser melhorado. Então, a gente tem um serviço completo que a gente consegue acompanhar a família aí durante o ano inteiro. Nossa, muito... Você vê, eu tinha essa percepção de que era só chegar e organizar, né? Mas não é, né? Nossa, tem... Por exemplo, aí uma pessoa que, vamos supor assim, eu tô com a minha casa toda bagunçada lá, aí eu queria organizar aqui, aí você tem esse trabalho também. Tem, esse que eu falei é um serviço de organização completa de mudança, mas Rô, eu quero organizar só o meu guarda-roupa. A gente faz isso também. E aí, além da gente fazer a organização, a gente tem a curadoria de produtos organizadores, que é aquelas caixinhas bonitinhas que todo mundo adora. E a maioria compra e não sabe o que fazer com aquela caixinha. Então, a gente faz a organização, leva todos os organizadores necessários, entende ali a necessidade, a rotina da família, o que ela usa mais, o que usa menos, para a gente entender ali o que deixa de fácil acesso, o que a gente coloca mais acima, no maleiro, por exemplo, ou o que a gente coloca no baú da cama. Então, a gente faz um estudo ali da rotina, o que não está funcionando nesse guarda-roupa. Ai, Rô, eu compro muita roupa e eu nunca acho, eu estou sempre colocando as mesmas roupas. A gente identifica o porquê. Normalmente é ou excesso ou porque nada tem lugar definido. Que é o segredo da organização, já vou contar aqui. É exatamente esse, a gente definir
um lugar para cada um. Pra A gente cada fala que é coisa. uma casinha. A gente tem o CEP para morar, né? Então, tudo tem que ter o seu CEP. Então, você sabe, a hora que você sai do trabalho, você sabe para onde você tem que voltar. A mesma coisa são com as coisas. Então, se a gente tem lá o cortador de unha, a gente tem que definir o cortador de unha, terminou de usar, a gente vai colocar ele lá no banheiro, porque lá é o lugar dele. Então, a gente entende tudo isso e a gente implanta aí um sistema de organização. Porque senão ninguém aguenta, né? Por exemplo, a minha mãe já faleceu, né? Mas ela tentava, mas ela organizava a casa muito bem, enquanto não ficava... Só que assim, ela trabalhava demais, né? Sim. Porque se ela quisesse sair, por exemplo, enquanto ela não deixava cada coisa no seu lugarzinho, ela não saía. Ela não conseguia Aí todo sair. mundo ficava bravo, né? Mãe, vamos sair, não sei o quê. Não, enquanto não ficar pronto aqui e tudo. Só que assim, ela levava só pro jeito dela. Sim. Né? E a gente não conseguia fazer do jeito dela. Então, aí se tornava uma coisa assim, um grande desafio, né? Porque aí ela não deixava, né? Por exemplo, você ia lá, Sim. chegava às vezes as pessoas de fora, né? Uma tia e tal, ia lavar a louça, ela não gostava. Entendeu? Ninguém colocava ela na cozinha Só dela. ela sabe. Só ela, entendeu? Isso a gente fala muito quando a mãe manda o filho arrumar o quarto. Normalmente nós mães, eu também me enquadro nisso. A gente fala assim, vai arrumar seu quarto. Aí a criança, o adolescente, ele vai lá e arruma o quarto do jeito que ele acha que tem que ser. Eu não ensinei, eu não falei como eu queria que ele fizesse ou que ele colocasse, né? E aí, a hora que a gente entra no quarto, a gente fala, desse jeito você arrumou o quarto? Aí você cobra. Aí você cobra. Então, assim, a organização, ela precisa ser ensinada e a gente tem que respeitar que cada um tem o jeitinho. O que para mim é certo, é o melhor, não necessariamente para você vai funcionar. Então, por isso que a gente sempre avalia o que fica bom para você, como que vai funcionar, o que você faz no seu dia a dia. E aí a gente vai adaptando. Pois é, tem uma pergunta aqui, ó, mas eu vou fazer parte dela aqui, ó. Como foi que a organização entrou na sua vida de forma tão marcante, né? Você já falou, mas a ponto de se tornar o seu negócio e propósito. A organização, conforme eu vivi e vivo os benefícios que a organização trouxe para minha família, falei, isso é muito maior do que simplesmente... foi algo que eu me apaixonei, eu falei, eu preciso compartilhar isso. E aí, a gente encontra pessoas, que hoje eu tenho uma equipe, e elas compartilham comigo desse mesmo propósito, conseguir transformar ali os lares através da organização. Então, conseguir mostrar para as pessoas que uma vida organizada tem muito mais benefícios. É você ter mais tempo de qualidade, porque você... eu falo que são nos detalhes que a gente vai perdendo ou ganhando tempo, né? Como a gente exemplificou com a chave do carro. Então, ali, eu perdi 5 minutos procurando. Então, se ele tem um lugar, são 5 minutos a mais que você tem. Ou para tomar um café com calma, ou para você fazer uma atividade. Então, a hora que você faz essa somatória dos benefícios que a organização te dá, a gente percebe que tenho mais qualidade de vida, eu tenho mais economia financeira, eu tenho mais tempo, eu sou uma pessoa menos sobrecarregada, uma pessoa menos estressada, e aí virou um propósito por causa disso. Eu preciso compartilhar, mais pessoas precisam viver esse benefício que só uma casa organizada proporciona. Um lar, né? Um lar bem, que a gente fala aí, né? É uma casa para viver, né? Exato. Porque às vezes a casa se torna não vou... Eu vejo várias vezes as pessoas falarem assim, né? Não, eu não quero casa grande porque senão eu vou ficar limpando. Vai ficar refém da casa. Vou ficar refém da casa. E não é verdade. Com esse trabalho você pode ter sim uma casa grande, você pode ter sim uma casa com 5 quartos, sei lá, 5 dormitórios, né? Em outros ambientes, mas se você for organizado, você não vai ter tanto trabalho assim, né? Exato, porque assim, a organização, ela é um hábito. Então, diariamente, você vai ter que ter este hábito de tirei do lugar, devolvo para o lugar. Usei, devolvo. Peguei emprestado, devolvo. Então, você gera isso como um hábito. E aí,
automaticamente sua casa vai estar sempre organizada. Mesmo quando assim, perdi o controle e passei o final de semana na Netflix, tá tudo bem. Na segunda-feira, você vai fazer o quê? Você e a família, todo mundo. Agora é hora da gente pôr a casa em ordem. Rapidamente esse processo acontece, porque os espaços já foram definidos. Cada objeto já tem a sua casinha ali definida. Então, isso é rápido, né? Eu falo, a bagunça, ela faz parte, porque, como você falou, nossa casa tem vida e ela precisa se movimentar. Mas, rapidamente, a gente também consegue pôr tudo no lugar. E precisa ser assim. Nossa, legal. E assim, ó, você citou alguma coisa que também dá... Por exemplo, a gente já viu, né, que nessas questões de neurociências aí que o pessoal coloca, né? Olha, se a casa estiver organizada, a pessoa tem mais produtividade. Se a casa tiver sem louça quebrada, sem objetos fora do lugar, bagunçado, a pessoa também tem uma conexão, ela vive melhor, né? Mas eu queria falar assim, da questão da prosperidade mesmo. Você tem algum detalhe aí para falar? Porque eu, na verdade, assim, eu gosto... Como que é? Feng Shui. Só que a pessoa fala que a pronúncia não é isso, né? Feng Shui. Cada um tem uma forma ali de falar, né? Assim, isso é fato. É comprovado cientificamente que o espaço que você vive, que você trabalha, ele vai refletir totalmente, principalmente no seu humor. Então, às vezes, você tá ali mal-humorado... ou não tem não consegue se concentrar, porque enquanto eu tô aqui, ali tem uma pia cheia de louça, quem faz ali o home office, por exemplo. Isso é um exemplo, né? Mas tudo, a nossa casa, aquela poluição, então as coisas fora do lugar, jogada no chão, jogada ali na poltrona, isso vai gerando uma ansiedade, porque nada tá limpo. Onde você olha tem alguma poluição visual. Isso automaticamente o seu cérebro entende que você está no caos. Desorganiza a mente também. Exato. Então, se você está no caos externo, internamente você também fica no caos. E aí vem ansiedade, falta de concentração, a gente fica indisposta, e aí é claro que vem acarretando outras doenças emocionais que a gente sabe que existe. Uma depressão, é muito comum a gente fazer ali... na verdade, assim, a gente vivenciar casos. A Organiza, a gente atendeu apenas uma vez casos de acumuladores. E aí a gente vê que, consequentemente, esse acúmulo de objetos, de bagunça na casa, ela partiu de uma história de sofrimento, de perda, e causou uma depressão, e, consequentemente, a pessoa... ela tá tão ferida por dentro que, consequente, ela não consegue arrumar o externo dela. Então, a gente percebe essa conexão, né, do seu externo com o seu interior. Então, ou pode ser no humor, ou pode ser até algo mais sério, emocional mesmo, que agrava. Então, faz parte. Nossa, que interessante, porque a casa tem vida, né? Tudo que está lá, na verdade, tem uma vibração, né? Tem uma história. Tem uma história. Tem um significado para as pessoas, Exato, né? Muito legal. Eu tenho um caso, assim, de uma casa que a gente foi fazer organização, bem no comecinho da Rua Organiza. Era uma senhora, né? E aí a gente foi fazer a organização da casa inteira, do apartamento inteiro. Então, a gente iniciou lá pelo closet, a gente fez todo um trabalho com ela de desapego. Ela tinha muitas coisas, não nível de ter itens para fora, mas a gente abria os armários cheio, abria a rouparia cheio. Então, a gente precisava ali, junto com ela, fazer um desapego, porque era algo que ela também queria, que ela não conseguia fazer sozinha. E quando a gente foi fazer a organização do roupeiro, a hora que a gente abriu, tava assim, cheio de roupas, de toalha, e tinha alguns travesseiros no chão. E aí, a gente conversando, e nesse roupeiro tem 2 histórias, pra gente ver como a nossa casa reflete muito o nosso emocional. Então, primeira história, tinha mais de 200 panos de prato. Nossa, e aí 200. E aí a gente
começou a olhar aquilo e falou, você vai triar? A hora que a gente pegou para ela avaliar se ficaria ou não, ela já travou. Ela falou, não sai nenhum pano de prato. E aí eu perguntei, mas por que você precisa de tantos? Porque tinha mais da cozinha, isso eu tô falando do roupeiro. Ela falou assim, quando eu tinha 7 anos, a minha mãe não tinha condição de comprar pano de prato. Então, ela pegava as camisetas de algodão do meu pai, que ele não queria mais, e virava pano de prato. E aquilo me incomodava tanto, porque eu ia na casa da minha tia tinha. Eu falei que eu nunca mais ia ter problema de pano de prato. Então, a gente já percebe aí algo da infância que ela passou. Olha. Ela refletiu na casa dela, eu preciso ter pano de prato. E aí, essa é a primeira situação nesse roupeiro. E a segunda é a mais impactante. Esses travesseiros, a hora que eu levantei assim o travesseiro, ele estava esfarelando. Então, o tecido rasgou, caiu até da minha mão. E aí, ela olhou para mim assim, ela já começou a chorar. Na hora eu entendi que tinha uma história esse travesseiro, coloquei no canto, falei, tá tudo bem, quer conversar? Ela contou, o marido dela era falecido há 16 anos. E esse travesseiro era do marido. E ela não conseguia desapegar. E aí, conversamos, respeitamos, eu chorei junto, porque eu também sou uma pessoa emotiva. E ali ela entendeu que não fazia mais sentido ela guardar. Até mesmo porque não tinha mais cheiro do marido, o marido não estava nesse travesseiro, era um objeto que um dia ele usou. A gente, com muita conversa, ela entendeu que estava tudo bem ela tirar esse travesseiro. Então, a gente percebe o quanto a gente guarda coisas por emoção, quanto a gente ocupa espaço importante na nossa casa, memórias que podem ser boas. Nesse caso, ela olhava para o travesseiro, ela chorava, porque era uma tristeza do marido. E olha o tempo que a gente carrega isso. Nossa, 16 anos. 16 anos, um travesseiro ali guardado. Então, a gente precisa ter esse olhar atento à nossa casa. A nossa casa, ela precisa trazer alegria. Então, você tem que ser assim... Saiu do trabalho, nossa, tô indo para minha casa, que delícia. É o meu refúgio, eu vou encontrar com a minha família, eu vou encontrar com os meus objetos que me trazem alegria. Então, a gente sempre convida, olha para a sua casa, ela reflete o que você é hoje, para você não ficar guardando, acumulando coisas que não faz sentido. Que você olha e fala, ai, nossa, isso daqui foi uma amiga que me deu. A gente nem se fala mais hoje, mas tá lá. Então, percebe que a gente também... coloca as nossas emoções em objetos. Nossa, significados profundos, né? Profundos. No início do seu negócio, quais foram os maiores desafios que você enfrentou para transformar sua paixão em uma empresa rentável? Vamos lá, eu acho que você ser vista. Então, a gente faz ali... O primeiro passo é a busca do conhecimento. Então, a gente tem que, quando a gente decide empreender, independente da área, a gente tem que buscar conhecimento de um modo geral. Então, eu busquei conhecimento da técnica de organização. E aí, a gente vai aperfeiçoando com outras técnicas existentes. Mas, além disso, eu precisei saber sobre gestão de pessoas, porque eu preciso... de equipe. Então, para eu conseguir liderar uma equipe, eu preciso saber ali minimamente como lidar com cada pessoa. E aí, esses eu acho que são os maiores ali desafios, né? Então, depois que a gente buscou o conhecimento, não acabou os desafios. O próximo é o quê? Você precisa ser vista. Então, as pessoas precisam saber o que você está fazendo. Então, você precisa divulgar no famoso boca a boca, mas também você precisa buscar ali alternativas de como as pessoas podem saber o que eu faço, a transformação que eu consigo fazer na vida delas, né? Então, acho que o maior desafio é esse, é você conseguir ali mostrar para as pessoas a sua autoridade, o que você pode fazer por elas, ao ponto delas contratarem. Por que eu vou investir na Rô? Então, acho que esse foi um desafio, por onde começar. E aí foi exatamente isso. Começamos, primeiro a gente fala ali com a vizinha, depois a gente está no supermercado, está falando com a moça do caixa, e até que chegou um ponto, falou, opa, calma, agora a gente precisa buscar outros profissionais para a gente conseguir fazer uma divulgação maior. Foi onde eu fui buscar o marido que é do marketing, aí ele falou, calma, agora a gente vai mostrar aí para o mundo. Aí você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar fazendo esse trabalho também. Por isso que eu falo, conhecimento é tudo, não é só a técnica, porque eu também preciso
comunicar. Olha, a Rua Organiza, ela tem o site, então eu preciso estruturar o site. O que a gente vai falar? O que a gente vai mostrar? Eu preciso estar mostrando ali o conteúdo no Instagram. Olha, a gente faz assim, a gente faz assado. Então, tudo isso é algo que a gente vai desenvolvendo também, né? Não é todo mundo que tem a facilidade de pegar um celular e dizer, olha, estamos aqui e mostrar o trabalho. Então, eu falo que a dificuldade foi essa, foi acompanhar o desenvolvimento que eu precisava ter rapidamente para conseguir entrar para o mercado. Maravilha. A questão do conhecimento não tem como, né? Não tem como. Se você não sabe fazer, você não vai conseguir lidar com o próprio cliente lá, né? Exato. E uma série de outros conhecimentos que geram em torno disso, que você tem que saber em função da sua entrega, né? Exato. Qual é a sua entrega? Aí você tem que estar bem preparado para poder... Porque, na verdade, você nunca está sozinho no mercado. Sempre tem um concorrente, sempre tem as coisas. Se você não estiver bem afiado, aí... Exato. Não adianta... Não conseguir mostrar os diferenciais, né? Exato. Eu acho que isso é o principal. É você mostrar os diferenciais. E também, assim, não adianta você ser visto, porém, se a hora que o cliente te contrata, você não sabe entregar. Ou você chega mal-humorado. Então, são várias... coisas que envolvem ali, né? Você chega na casa do cliente, você tá de mau humor. Porque você, sei lá, acordou de manhã, bateu o dedinho na quina da cama e você ficou mal-humorado o dia inteiro. Seu cliente não quer saber disso. Ele quer você ali feliz, executando o seu trabalho. Então, a gente precisa estar sempre preparado para todas as situações. Afinal de contas, né? A nossa entrega é que faz a prosperidade da empresa chegar. Exatamente. Perfeito. Rosângela, na sua visão, como a organização de ambientes influencia diretamente a produtividade e até os resultados financeiros de uma pessoa ou de uma empresa? Tá, eu vou falar na prática. Quando nós estamos fazendo a organização, normalmente a gente faz a organização de todos os ambientes e a gente olha a validade de tudo. Então, a gente olha a validade de medicamento, a gente olha a validade dos alimentos, a gente olha tudo. E normalmente o que acontece? A gente vai organizar, principalmente remédios, né, medicamento, a maioria está vencido. Então, a gente percebe que a falta de organização, ela também gera essa questão do investimento. Então, você tem prejuízos, né? Então, é uma despensa que está ali cheia de alimentos vencidos, isso vai para o lixo. Os medicamentos vão para o lixo. Quando a gente fala de roupa, compras em excesso e roupas repetidas, porque você não encontra. Então, a gente percebe, assim, a organização ela afeta de um modo geral, não só o seu emocional, mas também o seu bolso. Porque se você tem a casa organizada, você não vai... Você chega na sua despensa, você vai procurar ali o molho de macarrão. Aí você não acha. Aí você vai lá no mercado e compra. Aí você vem com 3. Aí, a hora que você vai mexer um pouquinho, você descobre que você tem 5 molhos lá. É comum. E aí, o que acontece? Você investiu em produto, você comprou, sendo que você tinha em casa. E, consequentemente, se você não usar isso vai vencer, vai para o lixo. Então, até nisso, a organização dá esse benefício de você também economiza. Fazer uma economia muito boa, né? Isso. E hoje, nos dias que estamos hoje, né? Dá você desperdiçar alimento? Não dá, né? Não só alimento, remédio, qualquer tudo, coisa, né? Qualquer produto. Pois é, sendo que outra pessoa poderia estar usando, né? Verdade. Você fala sobre respeitar a individualidade de cada cliente. Pode compartilhar um exemplo de como a empatia faz a diferença no seu trabalho? Tá, vamos falar. Vou até mencionar essa questão da acumuladora. Nós chegamos na casa dela e aí, assim... primeiro que a gente não pode rotular, tá? Que ela é uma acumuladora. Claro. Mas pela situação que estava a casa dela, ela tinha um corredor que ela andava pela casa. Todo o resto estava tomado de coisas. E aí, foi um primeiro projeto primeiro e único projeto, na verdade, que nós pegamos, assim, nessa situação. E a hora que você se depara com uma situação dessa, você pensa, o que eu faço agora? Por onde eu começo? E aí, ali a gente entende que o começo, a gente tem que entender a causa disso. Isso, com certeza, tem um motivo.
E aí foi ouvindo a história dela, foi entendendo o porquê que ela chegou nessa situação. Resumidamente, ela perdeu os pais, então a mãe faleceu primeiro, tudo que era da casa da mãe, que eles eram separados, foi para casa dela. Móveis, tudo, roupas. E aí, na sequência, ela tinha perdido o pai também. E também levou vários objetos da casa do pai. A casa dela não tinha mais espaço. E aí, ela contando ali pra gente, ela chorava. Então, a gente entendia que, embora já fazia algum tempo, existia uma dor ali ainda muito presente. E aí, você respeita. Então, esse trabalho foi um desafio. Por quê? Eu tinha que tratar com muito zelo e muito cuidado, porque a hora que eu pegava a xícara assim, ela... Ai, calma, mas era do meu pai. Então, você percebe que tinha ali uma ansiedade que a gente estava mexendo. E aí, por onde começar? Eu falei, vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai trabalhando de forma individual, respeitando, porque cada um tem uma dor. E ali, a gente começou por lixo. Então, eu falei, vamos pegar garrafa PET, porque a gente percebeu que tinha muita garrafa. Nós conseguimos encher nesse primeiro dia 12 sacos de 100 litros de garrafa PET. Olha. E aí, aquilo foi para ela foi uma vitória, porque ela não conseguia, ela não tinha disposição, não tinha força para pegar as garrafas e jogar fora. Para ela era dolorido. O fato dela tirar qualquer coisa era como se ela estivesse tirando o pai ou a mãe. E ali a gente entende que é um trabalho de formiguinha, que a gente precisa respeitar, porque não é só um objeto, tem uma história por trás disso. Existe uma dor, ela faz um tratamento por causa desses objetos. Então, você tem que olhar com cuidado para a pessoa primeiro, e aí aos poucos você vai ganhando a confiança, e assim a gente vai organizando o que é possível. Ah, maravilha. Muito bom. Para alguém que deseja empreender em qualquer área, qual o primeiro passo para sair do zero e começar com o pé direito? É o que a gente área, obviamente, né? é assim, é buscar a técnica. O que a gente ouve, infelizmente, eu acredito que em todas as áreas tem um pouco disso, mas o que a gente ouve, eu já sou organizada, então eu posso trabalhar. E não é assim que funciona, porque como a gente mencionou anteriormente, tem algumas etapas que precisam ser seguidas. Então, o primeiro passo, busca o conhecimento, faz a especialização, entende o que você vai aplicar na casa do cliente. E aí, conhecimento sempre, porque a gente vai lidar com situações como essa senhora que eu mencionei, do acúmulo. Ali você tem que ter empatia, então você precisa colher, você precisa estudar minimamente sobre ali psicologia. Não é que você vai ser psicóloga, não, mas você está lidando com pessoas todos os dias. Você está lidando com a sua equipe, então você tem que estudar sobre gestão de pessoa. Então, acho que o primeiro passo é esse, busca sempre o conhecimento em qualquer área que você for empreender. Tanto o conhecimento técnico, quanto o conhecimento de pessoas. O seu cliente é uma pessoa, o seu funcionário é uma pessoa. E você vai ter dias que nem você vai estar motivada, mas você precisa motivar o seu funcionário. Então, conhecimento sempre. E buscar sempre parceiros também, profissionais que consigam aí agregar no seu trabalho. Por exemplo, a Só Escadas é um parceiro que pode colocar, organiza lá dentro da casa do cliente. A hora que o cliente entende que você é uma empresa ali séria, aí eu posso... Ele te pergunta, ele confia, você conhece alguém? Você pode indicar, organiza para fazer esse trabalho. Então, é você ter bons contatos, fazer um trabalho sempre de excelência e buscar sempre mais informação, como que você pode melhorar e expor para o mundo o que você faz. Verdade, divulgar. Verdade. Quais são os maiores desafios da sua profissão e como você lida com isso? Vamos lá. Acho que os maiores... vamos falar de cronograma. Eu acho que hoje a gente enfrenta muito desafios por falta de comprometimento. Então,
como a gente mencionou lá da obra, a gente percebe que alguém, né, eram alguns prestadores de serviço, algumas empresas, e alguém no caminho deixou ali a desejar no cronograma e que, consequentemente, foi atrapalhando todos, né? Então, isso é um desafio grande. É a gente chegar em um projeto e ele está totalmente finalizado, não ter nenhum outro prestador de serviço acabando ali algo. Outro desafio, eu acho que é essa parte de fazer as pessoas olhar com atenção para o que elas têm. A gente percebe que as pessoas valorizam muito objetos, e tá tudo bem. Mas essa autovalorização, essa valorização excessiva acaba atrapalhando a qualidade invisível, digamos assim, o tempo precioso que ela tem, porque o tempo que ela perde ali arrumando as coisas é um tempo precioso que ela poderia estar tendo um jantar com a família, lendo um livro, fazendo qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que os desafios maiores são cronograma, pessoas respeitando o seu planejamento e também no projeto em si é isso, é a família olhar com mais cuidado para casa, olhar com mais cuidado para o objeto e fazer essa pergunta, isso ainda me representa? Faz sentido manter? Olha, que legal, isso. Muito bom mesmo. É isso. Olha, Rosângela, assim, você vê como passa o tempo, é rápido. É rápido demais, né? Eu gostaria, assim, que você falasse, assim, dos seus diferenciais. E logo na sequência aí, uma mensagem aí importante, no caso, né, do seu trabalho. Perfeito. Então, assim, aqui na Rua Organiza o que a gente busca é exatamente isso, é atender a família de uma forma geral, é fazer um gerenciamento da casa dela, desde a parte ali de compras, a parte entrega final, a organização em si, né? Então, esses são os diferenciais da Rua Organiza. A gente busca sempre um serviço ali de excelência, onde a gente consegue atender exatamente o que o cliente precisa. Sobre a mensagem, uma mensagem forte aí que é para o pessoal comprar o seu trabalho e também ver né, que você tem de especial aí, diferente. Perfeito. Então, assim, a mensagem tenha a organização na sua vida. Ela precisa fazer parte para você ter mais qualidade de vida. Parece até um pouco clichê, mas é real. A organização, ela proporciona o bem-estar, né? O que a gente fala uma casa organizada é uma casa que você tem vontade de viver nela. Você tem bem-estar dentro da sua casa. E ela é o seu refúgio. Então, entenda que a organização, ela só traz benefícios. Eu falo que não é um custo, é um investimento. É um investimento na qualidade de vida que você vai ter. Perfeito. Nossa, e eu observando nessa sua mensagem, aqui eu fico assim, ó. Você vai organizar uma vez. Tudo bem, a pessoa vai ter que ter jogo de cintura para ir aprendendo aquilo lá. Mas é uma vez. Exato. E aí depois aquilo fica, né? Sim. E aí você cria aquele bem-estar, aquela sensação, né? Como você mesma disse, assim, por exemplo, eu chego do trabalho cansado. Você não quer uma casa desorganizada, você quer um lar, né? Para você chegar lá, tomar aquele belo banho, depois do banho uma janta, né? Ir lá conviver com a família para depois dormir também no lugar muito se bem. Preparar para o dia seguinte. Para o dia seguinte, né? Recarregar as baterias, né? Olha que delícia. Exato. Né? É isso então mesmo. Eu lembro assim, quando dos lugares organizados, por exemplo, vou quando eu chego cansado de uma viagem, vou viajar mesmo, tal, né? A gente faz aquela trajetória, aí chega naquele hotel, tudo arrumadinho, todo lindo, maravilhoso, cheiroso. Aí você vai lá, toma aquela ducha, né? Com água quente, com água naquela temperatura que cada um deseja e fica lá. Então, me lembra muito bem isso, né? Esse trabalho que o profissional, né? O aconchego, o abraço, né? Do ambiente em você, né? Nossa, muito legal mesmo. Eu fico, né? É encantador. É encantador o trabalho, viu? Verdade. E a gente fica... uma outra coisa também, né? O quanto isso dá trabalho, né? Exato, é um trabalho E quanto precisa ser profissional. Precisa, verdade. Não é simplesmente
chegar e dobrar, como a gente mencionou aí algumas vezes. Não é só dobra, existe um estudo do que funciona para essa família, um estudo de rotina. Maravilha. Rosângela, e como que a gente encontra você? A gente encontra a Rô-Organiza no Instagram. Então, estamos como Rô_Organiza_. Nós temos o site também da Rô-Organiza, www.roorganiza.com.br. Nós temos também o WhatsApp. Você encontra o número tanto no Instagram quanto no site. Estamos aí à disposição. Maravilha, maravilha. Muito bom mesmo. Então, esse foi o episódio número 32. Eu quero agradecer a presença de vocês e quero também fazer minha propaganda, né? Escadas para o Sucesso Podcast. Nos siga no Instagram e se inscreva no YouTube. E logo mais teremos o site também, escadasparosucessopodcast.com.br. Muito bom ter você aqui conosco e agradecemos sua paciência e até a próxima. Muito obrigado.